Isto é um tema, uma conferência onde vamos falar da gestão partilhada do mar, um tema especialmente relevante, não só porque o contencioso das autonomias persegue o regime constitucional desde 1976, como foi dito, coincidentemente, já na semana passada foi aprovada uma nova alteração à lei de base da gestão do espaço marítimo. O meu nome é António Matos, como foi dito, e terei o prazer de moderar esta conferência e passarei a apresentar aqui esta mesa redonda. Temos o enorme privilégio de ter connosco o professor Dr. Armando Rocha, doutorado em Direito com especialidade em Direito Marítimo, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica na área de Direito Marítimo, entre outros, e autor de obras publicadas relativamente ao tema que será discutido aqui hoje. Temos também o Sr. Secretário do Mar e das Pescas da Região Autónoma dos Açores, o Sr. Manuel Humberto São João, licenciado em Direito e atualmente muito focal relativamente à gestão do território marítimo português e que melhor que ninguém saberá discutir sobre as consequências da gestão do território marítimo. Quero agradecer a todos a disponibilidade e a presença aqui. Passando primeiro para o Sr. Professor Armando, a questão relativa à gestão do território marítimo tem causado controvérsia quase desde que os arquipélagos, em 1976, ganharam a autonomia político-administrativa. A alteração da Lei de Bases da Política e de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional, a Lei 17 de 2014, na redação que foi dada pela Lei número 1 de 2021, prevê uma gestão partilhada entre o Governo da República e dos governos regionais dos respectivos territórios marítimos, o que gerou muita polémica, tendo alguns dos seus artigos posteriormente sido declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Tem-se pronunciado relativamente a esta questão de forma contrária ao que foi estabelecido pelo Tribunal Constitucional. Considera que haverá cabimento legal e constitucional na gestão partilhada que era prevista na Lei número 1 de 2021? Ora, boa tarde. Antes de mais, deixe-me agradecer à NERA pela organização e parabenizar pela organização desta conferência. Foi um prazer estar aqui a falar convosco e também agradecer ao Dr. Humberto São João, Secretário Regional do Mar e das Pescas, por também dar este privilégio de partilhar um palco com todos nós e discutir um tema que é tão relevante. Ora, se eu bem percebi a sua questão, é sobre se estava na versão que acabou por ser declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, se teria algum tipo de viabilidade constitucional, isto é, no fundo, se o Tribunal Constitucional decidiu erradamente. E claro que, a meu entender, sim, decidiu bem erradamente. Isto no sentido que a Constituição é totalmente omissa quanto a esta questão da gestão partilhada. É verdade que há uma importação constitucional do conceito de gestão partilhada a propósito do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e que, por isso, permite beneficiar até a Região Autónoma da Madeira de um regime com proteção constitucional de gestão partilhada, mas o Estatuto Político-Administrativo tem um valor ímpar, mas quase paraconstitucional. É a lei de valor mais reforçado no nosso ordenamento jurídico constitucional. Este Estatuto estabelece, de uma forma muito clara, que existe uma gestão conjunta e partilhada do mar territorial e das demais áreas sob jurisdição espacial do Estado português. O problema é que não define o que é que seja esta gestão conjunta ou gestão partilhada, que são dois conceitos diferentes. E isso dá alguma margem interpretativa. E foi nesta margem interpretativa que trabalhou, na altura, a Assembleia da República, com uma composição diferente e com uma orientação em relação às autonomias relativamente diferentes, dando alguns poderes à região autónoma dos Açores e da Madeira, mas que eram poderes mínimos. Isto é, o que se estava a fazer era, dentro daquela margem de opção de concretização do conceito do que é que seja partilhado ou conjunto, conferir alguns poderes às regiões autónomas e que eram os mínimos dos mínimos. O Tribunal Constitucional, por sua vez, tem um conceito que é bastante diferente e, por alguma razão, tem bases de partida erradas e um enorme descolamento da realidade. E bases de partida jurídicas. E, por isso, adota conceitos que não percebe onde é que os vai retirar, juridicamente são errados. O acórdão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria é um bom exemplo para se dar a qualquer aluno de Direito Constitucional de como decidir mal e até em interpretação de Direito, como não interpretar nenhum documento normativo, e tem erros de análise de relações jurídicas entre Direito Internacional e Direito Interno, entre Direito Constitucional e Direito Regional, tem uma compreensão e uma visão muito soroda e muito novecentista do que é o domínio público, fica muito coerente, e de facto tem erros graves do ponto de vista jurídico. E é incapaz também de perceber qual é a questão
da insularidade e da gestão partilhada do mar, qual é a sua importância. E por isso, para o Tribunal Constitucional, o que ele fez foi adotar uma visão muito descolada da realidade, que entende que a gestão partilhada é importante para o Estado português e não para as regiões autónomas, que é estranho, por uma questão de soberania e de proteção do território, quando ainda por cima estamos a falar de zonas que não são sequer território português e não estão sob soberania portuguesa, e invoca depois, como principais argumentos, necessidades de defesa, que curiosamente se compadecem com servidões e não propriamente com o regime dominial. E portanto é tudo ao lado, tudo disparatado. E deu, no seu entendimento, o que é que seria esta gestão partilhada, basicamente define-a como aquela em que o Estado faz o que quiser. Estranhamente. Isso não entra no conceito partilhado de ninguém. Ainda que o conceito jurídico seja aberto e indeterminado, é sempre um conceito normativo no sentido que tem uma referência pressuponente para aquilo que é a nossa linguagem comum, o vocabulário linguístico. E a língua portuguesa, tão partilhada desta sessão, não sou eu a falar sozinho o tempo inteiro. Alguém mais tem de falar. As palavras conjunto a partilhar têm um sentido muito autoexplicativo e que falhou o Tribunal Constitucional. O que é que isto significa? É que, de facto, em meu entender, se a decisão do Tribunal Constitucional é profundamente errada e preconceituosa, é porque existem leituras alternativas que são possíveis para se conseguir perceber por que razão é que as regiões autónomas podem e até devem ter poderes em relação à gestão do espaço marítimo. E há muitas razões para isto, seja porque, do ponto de vista jurídico ou constitucional, há de facto uma proteção do regime de gestão partilhada. É um regime que está neste momento previsto no artigo 8º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. É algo que tinha proteção na própria jurisprudência do Tribunal Constitucional quando tinha uma outra formação, e esta é, se calhar, uma frase que convém salientar, é que já houve outras formações do Tribunal Constitucional que foram bem mais abertas em relação ao poder das regiões autónomas. E o problema é que tem existido nos últimos tempos um regredir do ponto de vista tribunal constitucional em matéria de poderes das regiões autónomas e da sua perspectiva de qual seja o sentido da autonomia político-administrativa no Estado português. E, portanto, temos esta base constitucional, temos um respaldo em jurisprudência anterior do Tribunal Constitucional e temos uma necessidade político-sociológica que o justifica. Porque é verdade, isto é algo que me é sempre estranho de explicar e difícil, porque acho que é perfeitamente autoexplicativo. Mas já percebi que qualquer açoriano madeirense nem precisa que eu o diga, ao passo que um continental nunca o percebe. E não é nenhuma qualidade de uns nem defeito de outros, é uma questão de nascença. Mas o mar é, para quem é insular, é talvez aquilo que há de mais íntimo na vida da pessoa. A principal queixa do insular, quando vem a Lisboa, é já não ver o mar. Um açoriano, um madeirense, precisa ver o mar todos os dias. É o que dá vida e é o que dá morte. E não é por acaso que toda a cultura insular está sempre envolta no mar como sendo a fonte da vida e a fonte dos principais riscos. E por isso, as populações insulares têm uma melhor perspectiva do que é a finitude da Terra e a necessidade de convivência saudável com o espaço marítimo. Porque só vendo uma gestão racional do espaço marítimo e uma exploração também racional e sustentável dos recursos do mar, nesta convivência saudável, é que é possível ter uma vida sustentável numa região autónoma que seja ecológica. Por isso, do ponto de vista político-administrativo, há várias razões sociológicas que explicam a necessidade de esta ser uma competência que é, de facto, atribuída primariamente às regiões autónomas. E digo mesmo primariamente. Ainda que tenha de ser uma gestão partilhada, e há boas razões para o ser, a competência primária para a regulação desta matéria e para o estabelecimento do regime de exploração dos recursos marinhos tem de ser feito ao nível das comunidades locais e das regiões autónomas e não centralmente através do Governo da República. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Secretário Regional, quais são os benefícios de uma gestão partilhada para a região autónoma dos Açores em concreto? Muito boa tarde. As minhas respeitosas saudações académicas. Quero começar por cumprimentar os membros desta mesa redonda, o Sr. Moderador António Matos, o orador, o professor doutor
Armando Rocha, com quem tenho a honra de partilhar este painel. Portanto, cumprimentar também todos os que participam nesta plataforma via Zoom e, portanto, reiterar os meus agradecimentos pelo convite que nos foi endereçado, pelo número de estudantes das autónomas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela simpatia da vossa crença de poder ter algo a dizer com interesse sobre o assunto. Ora, isto, convenhamos, trata-se de um desafio muito exigente, uma vez que o professor Dr. Armando Rocha é um distinto açoriano e é doutrina neste tema, como acabámos precisamente de assistir com aqui a explicação e a introdução que aqui fez. No entanto, temos a certeza que esta reflexão é necessária, é atual e é muito pertinente. E, portanto, aqui, e pegando concretamente no seu tema, dizer que nós, a Região Autónoma dos Açores, e para o Governo, para o 13º Governo Regional dos Açores, estamos convictos que existe, que o mar, portanto, é um ativo estratégico, que é crucial para esta região autónoma e que os valorizar, que os gerir e preservar. E que esta extensa dimensão do espaço marítimo adjacente ao arquipélago, de quase 1 milhão de quilómetros quadrados, aliada à posição geoestratégica dos Açores e à riqueza dos recursos naturais, constituem realmente um fator de diferenciação, de dinamização na economia do mar regional. E, portanto, ao mesmo tempo, este mar, enquanto um espaço de oportunidade e um potencial de desenvolvimento económico e social, impõe desafios e responsabilidades ao nível da governação e da sua gestão e sustentabilidade. E, portanto, é neste âmbito que os Açores encaram a cogestão, aliás, como referiu o Sr. Professor, e tinha também aqui nas notas, ao abrigo daquilo que é o Estatuto Político-Administrativo, o 8º, nomeadamente, da Região Autónoma dos Açores, que é uma lei que não tem, como disse o professor, não é uma lei constitucional, mas é uma lei que tem em termos de interpretação das normas, tem a relevância que referiu o Sr. Professor e, portanto, que tem sido até agora também aqui sempre considerada. E, portanto, achamos que a cogestão, porque há esta ideia de que o facto de aquilo que é bom para as regiões autónomas é necessariamente bom para Portugal. E, portanto, a proximidade, que referiu o Sr. Professor há pouco, de que não é necessário explicar a nenhum açoriano nem a nenhum madeirense a importância do seu mar e da forma como ele deve ser gerido, porque quando isto é intrínseco ao insular, portanto, é o facto de quem está próximo, de quem está aqui no dia-a-dia, digamos assim. Esta realidade que aqui, as realidades que aqui são vividas. A vivência que desde a evolução em termos históricos, na evolução da sustentabilidade, de que os Açores têm sido em muitos aspectos pioneiros. Eu costumo dar sempre o exemplo da caça à baleia, porque eu sou da Ilha do Pico, sou natural do Pico, recordo-me em miúdo onde se arriava à baleia, era um espetáculo interessante ver a baleação, não era muito interessante depois, era o resultado da baleação, quando os cachalotes eram arrastados, eram rebocados para a terra e eram esquartejados, era depois a parte mais dolorosa, digamos assim, muito menos sustentável mas tivemos a capacidade de, com o whale watching, de assegurarmos, por um lado, a sustentabilidade de baleias e de golfinhos, que também, e isto talvez já é uma parte um pouco ainda mais do que dos cachalotes, que é realmente também se consumia carne de golfinho, não é? E, portanto, isto dizer que os Açores têm sido sempre
e em termos de sustentabilidade ambiental do seu mar, tem sido sempre um exemplo, tem sido sempre um pioneirismo enorme e tem sabido gerir os seus recursos e também não deixa de ser, enfim, de alguma forma, em termos políticos, uma decisão, a nosso ver, muito pouco acertada, aquelas que têm saído, nomeadamente do centralismo atual do Tribunal Constitucional, destas posições centralistas, que coartam aqui este conceito, como referi o professor, que é um conceito aberto, mas que tem que ser depois preenchido em situações concretas e em termos práticos, porque isto pode nos levar aqui a situações um bocado complicadas, do género, tanto salvar que os Açores só podem meter, portanto, se tiver em conta os interesses, quer dizer, é a República que define o que são os interesses da região, quer dizer, não a região enquanto região autónoma, portanto, ter que defender aquilo que são os seus próprios interesses, porque os interesses da região, como referi de início, os interesses das regiões autónomas serão necessariamente os interesses da República, e, portanto, e já o inverso pode não ser bem assim. Faço-me explicar. É que nós tivemos, por exemplo, aqui, ainda no ano passado, ou já no decorrer deste ano, uma situação relativamente à mineração do Mar dos Açores, em que fizemos uma moratória, em que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e que só ao fim e ultrapassadas algumas resistências é que a República lá foi dizendo que, afinal, também, Portugal também aderia. Portanto, este proativismo que existe aqui por parte da região, o capital, até inclusive, e aqui no caso concreto da Universidade dos Açores, temos já trabalho desenvolvido no âmbito, por exemplo, do estudo do mar profundo. Nós temos, por exemplo, no PRR, estamos agora já em construção em Vigo de um navio oceanográfico com 46 metros de comprimento para melhor estudo do mar profundo. Temos aqui também no âmbito do PRR um Tecnopolo Martec a construir na Ilha do Faial, aqui assim um encontro na cidade da Horta, tudo num total de 42 milhões de euros de investimento do PRR, ou seja, há uma caminhada que os Açores têm feito em que, julgamos nós, engrandece a República, ou seja, o país no seu todo, em vez de andarmos aqui a tentar, de alguma forma, politicamente, duvidar uns dos outros, porque, no fundo, existe aqui uma desconfiança, ou seja, eu penso que ninguém, no seu perfeito juízo, põe em causa os Açores e a Madeira, que se consideram, portanto, territórios integrantes do Estado unitário, do Estado português, definido nos termos do artigo 6º da Constituição da República, e que, portanto, o Estado é unitário e que o facto de ter regiões autónomas só reforça a unidade do Estado português. É esta a nossa postura e entendemos que, através dos órgãos próprios do governo próprio, da região, da Autónoma dos Açores, em concreto, temos sempre colaborado e estamos disponíveis aí para isso. Aliás, o papel dos eleitos é precisamente colaborar no desenvolvimento, enfim, da região e colaborar com os órgãos da República, por forma a calcularmos este grande potencial que é o Mar dos Açores. E, portanto, nessa medida, achamos que o centralismo, neste caso, com a argumentação que aqui foi utilizada, perfeitamente destituída e que não tem qualquer interesse e que merecerá, estamos nós certos, no curto prazo, uma alteração em que acautele os interesses das regiões autónomas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. A próxima pergunta é direcionada ao Sr. Professor Armando. Reflete-me sobre a declaração de inconstitucionalidade e as críticas que surgiram para a alteração que foi feita da Lei nº 17 de 2014, de que a gestão marítima pertence ao domínio público e estatal, segundo o artigo 84, 2 da Constituição, e sendo que a sua delegação poderia pôr em causa a integridade e soberania do Estado, apesar deste ter sido um limite imposto pelo próprio artigo 8º, número 3 da referida lei. Acredita serem infundadas estas mesmas críticas à alteração da lei de base em questão? Será que esta gestão partilhada verdadeiramente põe em causa a unidade do Estado e a soberania do Não. mesmo? Não. É uma pergunta pertinente. A minha resposta assim tão rápida a dizer não, mas é uma pergunta pertinente. Olha, antes de mais, sim, pegando só um pequeno comentário a propósito da atividade balear no Pico, só para referir que não será por acaso que a personagem literária portuguesa mais famosa a nível universal não é dos Maias, não é dos Lusíadas, mas era Pedro Corvino, que é uma personagem do Moby Dick, do Herman Melville, e que era precisamente um corvino que se dedicava à atividade baleeira. Portanto, algo explica esta relação muito intrínseca entre populações insulares e a vida marinha, que explica até que, do ponto de vista literário, tenha sido exportado para, no caso, Nova Inglaterra e Massachusetts. Ora, agora, indiretamente à sua questão, se de facto podemos ver no regime, se eu bem percebi, o que quer dizer é que quero perguntar se vemos no regime de gestão partilhada uma ameaça à integridade do Estado português, se isto põe em causa a soberania do Estado, se põe em causa o domínio público estadual do Estado. Não. E não mesmo muito rotundo. Bom, primeiro, acho que o Estado português tem de tomar o soporífero bem forte hoje à noite e acordar algum dia em 2023. E durante a noite pensar bem o que é que significa autonomia político-administrativa das regiões autónomas. Porque às vezes tenho a sensação de que não faz a mínima ideia do que é uma região autónoma. Nem faz a mínima ideia de porque é que se atribuíram competências político-administrativas e legislativas às regiões autónomas. Uma região autónoma não é uma autarquia local, não é apenas um município, uma freguesia. E não é também mais do que isto, é muito diferente do que isto. E algo que me choca profundamente cada vez que tenho de ver um diploma sobre autarquias, onde se fala sobre autarquias locais e regiões autónomas, é ver como as duas são tratadas de uma forma totalmente paritária, como se fosse o mesmo tipo de realidades. Pensem, por exemplo, a Lei de Bases do Clima, coloca o papel da região autónoma e da autarquia como se fosse exatamente o mesmo tipo de entidade, exatamente com o mesmo tipo de poder. Precisamente porque acho que na cabeça do Estado português, do legislador, não há a mínima ideia do que é a realidade insular, do que é a realidade numa região autónoma e de qual é o sentido constitucional de haver autonomia política e legislativa de uma região autónoma. E enquanto o Estado português não tiver esta epifania e perceber que, por alguma razão, aquilo que foi feito em 1976 foi, de facto, atribuir autonomia política e legislativa, para além da administrativa, às regiões autónomas, não vamos conseguir sair desta emaranhado de questões. Por outro lado, o Estado português também tem de perceber, e o legislador tem de perceber o que é que significa domínio público verdadeiramente e tentar desempoeirar um bocadinho a sua cabeça, porque este é precisamente o domínio em que se nota que o Tribunal Constitucional em concreto tem uma visão extremamente poeirenta. Nós hoje em dia, hão de reparar até, enfim, imagino que muitos de vocês sejam estudantes de Direito e que estejam a fazer ou já tenham feito Direito Administrativo. E, portanto, em algum momento do vosso curso académico vão ouvir falar sobre o domínio público. E hão de se perceber, mais do que qualquer outro instituto no nosso sistema jurídico, o domínio público parece que já morreu e não sabe. É um instituto que tem uma função jurídico-social útil, mas continua mais ou menos intacto desde o século XIX. Não mudou nada. E o Tribunal Constitucional, que foi capaz de ter alguma ousadia nos anos 90 em explicar o que é o domínio público e como é que se faz uma dissociação entre a titularidade dominial e depois a sua gestão, este mesmo Tribunal Constitucional, hoje em dia, o que faz é dar um grande passo atrás nesta matéria e ter
por um lado, uma visão espacialmente mais alargada do domínio público e, por outro lado, bastante mais restrita do que é que seja esta decisão. Acho curioso, um pequeno à parte, que é que o Tribunal Constitucional revoga tanto, se puder usar impropriamente o verbo revogar, que é que revoga tanto a sua jurisprudência em matéria de autonomias regionais, mas não o faz contra outras matérias. Só se vê um grande retrocesso da parte do Tribunal Constitucional em matéria de autonomia político-administrativa, político-legislativa das regiões autónomas. E o que é que o Tribunal faz? É dizer, e reparem que isso é tudo disparatado, é dizer que, por causa da soberania do Estado, da integridade territorial e da necessidade de defesa do Estado, que o mar territorial, a zona económica exclusiva e a plataforma continental são necessariamente domínio público e domínio público do Estado. E que por estas mesmas razões, fazendo uma generalização e dizendo que em qualquer situação está em causa a defesa e a segurança do Estado, então as regiões autónomas só podem ter poderes absolutamente secundários e administrativos, quase de licenciamento de uma atividade, está quase ao nível do guichê onde se vai pedir uma licença e pagar uma taxa. No fundo, reduz algo que ainda é menos do que uma autarquia local, menos do que um município ou uma freguesia. Agora, reparem como é que, em primeiro lugar, se é verdade que águas interiores e mar territorial são território português, a zona económica exclusiva e a plataforma não são, nem nunca foram, nem nunca serão território. E, portanto, integrar no domínio público áreas que não são território do Estado português é, porventura, uma violação do direito internacional. Segundo, dizer que é domínio público, que há uma necessidade de defesa, também um argumento que mais ou menos estapafúrdio, porque também é preciso defesa em terra. Nós também precisamos que o Estado tenha exército, polícia, etc., no espaço terrestre. Mas graças a Deus que eu posso ter minha propriedade privada e que não é tudo domínio público. E muito menos domínio público estadual. E a verdade é que a generalidade das atividades que têm curso no espaço marítimo nunca puseram e nunca vão pôr em causa nem a unidade do Estado português, nem a integridade do território, nem a soberania do Estado português. Aliás, o que era preciso é que se explicasse em que circunstâncias é que, de facto, o desenvolvimento de uma atividade, designadamente de pescas, ou criação de uma área marinha protegida, em que medida é que isto põe em causa a soberania do Estado português? O que é autorizar que haja pescas, ou criar uma área marinha protegida, ou ter um plano de ordenamento da orla costeira, em que é que isto nos expõe? A menos que me digam, ou numa situação de um ataque militar, hoje em dia ninguém sabe o que é que pode acontecer, o Estado português precisa ter, o Exército e a Marinha precisam ter um acesso imediato a qualquer local. Ótimo, isto é um regime de servidão, não é um regime dominial, não tem nada a ver com o domínio, é o oposto do domínio público, não, é totalmente desenquadrado deste propósito. E, portanto, estes são os dados de partida para o Tribunal Constitucional. O que mostra, e que são os dados também dos próprios deputados na Assembleia da República. Há um de reparar também que acho curioso como é que tudo o que é, o Sr. Secretário Regional falou no regime da moratória que foi aprovado por todos os partidos na Assembleia Legislativa Regional. As questões marítimas são sempre por unanimidade no Parlamento Regional. Mas quando chegam à Assembleia da República, os votos contra são dos deputados regionais. Não há uma grande sensibilidade de esquerda à direita quanto à questão da autonomia política legislativa regional. O que mostra como esta questão não é propriamente de divisão ideológica, mas que era mesmo do ponto de perspectiva. E há um certo, uma palavra que usaram é um bocadinho forte, mas acho que é justa. Há um certo colonialismo na forma como o Estado português olha para o mar. No fundo, como se fosse um espaço que se podem apropriar para efeitos de gestão de recursos, sem nenhum retorno. Então, o retorno, no fundo, é deixar que as taxas que possam ser a contrapartida por uma licença, por exemplo, que fiquem para o erário público regional. Mas esta é uma perspectiva muito colonialista de quem acha que toda a atividade e toda a regulação jurídica tem de partir do Estado, ao passo que as regiões, territórios ultramarinhos, podem, no máximo, ter o exclusivo privilégio de ter o guichê, onde se apresenta o requerimento, onde se faz o pagamento da taxa e depois, mais tarde, se vai levantar a licença qualquer. Esta é uma visão que é muito arcaica, e é arcaica para o próprio Tribunal Constitucional, que já foi bem mais arrojado e bem mais arejado de cabeça do que propriamente é hoje em dia. Talvez com uma nova composição mude,
mas não tenho grande esperança, para dizer a verdade. Muito obrigado, senhor professor. Senhor secretário, na última quarta-feira, dia 4 de outubro, foi aprovada em Assembleia da República a proposta de lei do Governo que prevê novas alterações à Lei nº 17 de 2014, a Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. Foi defendido pelo Governo que esta nova lei permitia uma administração flexível e a intervenção das regiões autónomas, através da garantia de competência de execução de instrumentos de ordenamento do Espaço Marítimo Nacional nas zonas marítimas adjacentes aos respectivos arquipélagos até às 200 milhas náuticas. Contudo, esta proposta de alteração da lei foi criticada por quase toda a oposição e até por certos deputados eleitos pelo Círculo Regional do Partido Socialista, que esta execução de instrumentos apenas terá lugar em situações muito específicas determinadas na própria lei, sendo que na sua vasta maioria depende de uma consulta do Governo da República, tal nos diz o artigo 5º número 3, 8º número 3 e 7º. Concorda com o deputado do PSD na Assembleia da República, eleito pelo Círculo dos Açores, Paulo Muniz, quando este diz que esta proposta de lei menospreza e diminui o papel da soberania nacional de Portugal como um todo e até das regiões autónomas? Bom, sim, no geral, concordamos com a afirmação do Sr. Deputado à Assembleia da República, porquanto realmente isto é redutor do papel das regiões autónomas e que há realmente aqui assim uma diminuição da soberania, na medida em que, como expliquei no início, aquilo que é válido, aquilo que é, de alguma maneira, fundamental para as regiões autónomas é para o todo nacional. Ou seja, nós entendemos que as autonomias complementam, que as autonomias foram a forma do governo encontrada de manutenção do Estado unitário e que, nessa medida, Portugal sai reforçado se tiver regiões autónomas e que tenham poderes definidos e que possam ter, naquela política de proximidade, como referi também, ter um papel interveniente, ter um papel mais importante na gestão e, em concreto, também aqui destas matérias, nomeadamente no que se refere ao ambiente e ordenamento e gestão do espaço marítimo. E, portanto, dessa forma, as regiões autónomas, ao serem aqui afastadas, enfim, têm sido constantemente e historicamente, e em vez de evoluirmos, vamos regredindo, este retrocesso demonstra, o seu professor apelidou de colonialismo, pois estamos, na minha opinião, também muito perto disso, porquanto se nós que temos numa altura em que os oceanos são, como toda a gente sabe, o único meio, e até pela Organização das Nações Unidas, a forma de nós sequestrarmos carbono, de termos aqui tem um papel muito importante nas alterações climáticas e toda esta violência e tudo isto tem de ser feito com o maior respeito pela sustentabilidade e a preocupação dos governos, nomeadamente no Governo Regional dos Açores, tem sido sempre essa a grande preocupação. É a sustentabilidade. E nós não queremos crer, não podemos acreditar que a República tenha aqui em mente eventuais licenciamentos de atividades extrativas, nomeadamente, que possam pôr em causa o nosso modo de vida. Porque o que está aqui em causa nós estamos no meio do Atlântico, está aqui em causa o nosso modo de vida. Ou seja, não podemos consentir que, por qualquer interesse económico, em que os estudos científicos neste momento, e refiro-me em concreto à mineração, que é uma das coisas que tenho alguma relutância, muita relutância. E, portanto, nós não podemos permitir que isto não sendo feito aqui assim, logo junto aos Açores, em concreto, seja
numa área licenciada pela República, que venha depois interferir, quer em termos de emissão de plumas, quer em termos de haver aqui uma intervenção a nível de alteração do fundo do oceano, em que nós sabemos como é que começamos, mas não sabemos como é que vamos acabar. E, portanto, é este tipo de questão, é este tipo de atividades que tem dos Açores, que tem as populações, que o Governo Regional, que as autonomias têm a nosso ver de participar e que têm de se pronunciar e que têm de ser atendido. Ou seja, nós não podemos ficar aqui para de espectadores e ainda por cima depois espectadores que vão ser, podem ser prejudicados, porque nós sabemos que os apetites pela exploração de mar profundo na proximidade dos Açores são elevados. Tomamos conhecimento aqui no X Funções que já em tempos houve propostas que, felizmente, de empresas multinacionais que, felizmente, acabaram por ser rechaçadas, mas nós estamos conscientes da pressão que é efetuada e que será cada vez mais efetuada sobre aquilo que são as riquezas do nosso mar. E, portanto, nós não podemos isto numa atitude pura e simplesmente comercial. Nós vemos isto porque o mar é o nosso modo de vida, ou seja, o mar é a razão da nossa essência, é a sustentabilidade do nosso mar que está aqui em causa. E, portanto, achamos que isto é uma questão de princípio e que temos de ter uma palavra e temos de ser, enquanto região autónoma, enquanto uma população com organização político-administrativa existente, temos realmente de ser considerados. E como referiu o professor há pouco, é assim, todas as decisões, se há politicamente uma coisa que une o espectro político na região autónoma dos Açores, é precisamente tudo quanto se refere ao mar. É que aqui nunca há abstenções, nunca há votos contra, há sempre unanimidade. E infelizmente, e depois fazer chegar à Assembleia da República, quer dizer, muitas vezes os partidos que até aqui aprovaram na Assembleia Legislativa Regional, depois têm sentidos de voto díspares. E, portanto, é isso que nós também achamos que tem de haver um trabalho, politicamente, tem de existir um trabalho que será feito pelas forças políticas com representação nos dois parlamentos, no regional e nacional, de forma a que haja aqui uma concertação e um entendimento daquilo que é melhor para as regiões autónomas. E reitero que aquilo que for o bom para a região autónoma dos Açores é necessariamente bom para Portugal, porque os Açores acrescentam a Portugal. Os Açores não reduzem, os Açores não retiram, os Açores não diminuem. Os Açores, quer pela sua área, pelo seu espaço marítimo, quer por tudo aquilo que tem, todas as políticas que têm sido perseguidas, não só por este 13º governo, não estou aqui só a defender a política do 13º governo, é as políticas dos anteriores governos regionais têm sido todas no sentido de termos uma região autónoma que, em termos de sustentabilidade do nosso mar, tem sido, todos os governos têm tido esta preocupação. E nós, por exemplo, temos em 2019, com o programa Blue Açores, ainda iniciado pelo 12º governo e que foi prosseguido pelo 13º governo regional, em que temos a definição de áreas marinhas protegidas até o final deste ano. Temos a definição de áreas marinhas protegidas para implementação, antecipando os objetivos da ONU, e estamos certos, este nosso pioneirismo é tão certo que o Sr. Primeiro-Ministro, no fim de semana passado, antecipou também os objetivos para 2026. E nós estamos com 4 anos de trabalho aqui efetuado. Nós temos aqui, agora, perante esta situação, nós temos aqui algumas dúvidas do trabalho ulterior, o que é que nós agora podemos, como é que podemos prosseguir,
tendo em conta, por um lado, esta situação e a indefinição que isto tudo vem a gerar. E, portanto, seria todo o interesse que isto fosse definido. Temos tido, como é evidente, temos aqui temos tido alguma sensibilidade por parte do Sr. Secretário de Estado do Mar, que acaba por dizer que muitas vezes que as regiões até saem reforçadas, ainda não conseguimos perceber bem como, mas se calhar, se nos explicar, até vamos tentar perceber, porque realmente o que nos interessa é reforçarmos, mas reforçarmos com um quadro legal que seja transparente, com um quadro legal que seja de fácil leitura e aplicação e um quadro legal que, obviamente, tenha em conta todo o histórico que é de as regiões autónomas terem um papel na gestão dos seus recursos. E, portanto, é isto que achamos que deve ser seguido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Professor Armando, como é que vê esta nova lei? Concorda com a oposição, considerando que esta alteração não será vantajosa para as regiões autónomas e até diminuirá a autonomia? Eu concordo que esta seja a melhor das possíveis concretizações da gestão partilhada no panorama jurídico e político atual. Eu ainda defendo uma gestão partilhada em termos distintos do que foi defendido e proposto até hoje em Portugal. Olha, o que está neste proposto não é gestão partilhada, ponto. Nem partilhada, nem conjunto. É apenas unilateral. Felizmente a lei ainda não entrou em vigor e espero que o Governo Regional dos Açores e da Madeira, nos vários Açores que têm este projeto neste momento em mãos, tenha esta intenção para abreviar alguma atividade. Esperando aqui, enfim, um pequeno também parênteses para introduzir. De facto, o Governo da República tem apresentado esta nova proposta de lei que foi apresentada na Assembleia da República e que está, neste momento, foi aprovada apenas na generalidade e tem apresentado como sendo, de facto, uma melhoria da posição da região autónoma dos Açores e da Madeira. E, de facto, nós vivemos na era pós-verdade e, portanto, podemos dizer o que quisermos, que se ninguém perceber, passa como sendo verdade. E aplica-se, vocês conhecem o livro do Lewis Carroll, que é Alice no País das Maravilhas. E eu acho que não é esse, é o outro, Alice, do outro lado do espelho, que é uma personagem que é o Humpty Dumpty, que diz qualquer coisa como quando eu uso uma palavra, ela significa o que eu quiser e não aquilo que vocês acham que ela significa. E é um bocadinho o que se passa aqui. Então, uma forma de ultrapassar a questão de saber qual é a posição das regiões autónomas é dizer se sai melhor com esta versão do que com a anterior. E de facto não se percebe como, eu também não o percebi, e portanto já somos pelo menos dois neste painel que não percebemos em que é que as regiões saem beneficiadas. O que eu sei é que se eu perguntar a um aluno do primeiro ano de Direito Constitucional, se fizer a seguinte pergunta, ao abrigo da versão da nossa Constituição, das várias versões desses 76 e das versões dos estatutos político-administrativos dos Açores e da Madeira, desde 76 e ainda hoje que as regiões podem aprovar áreas marinhas protegidas, mas no final de 2023 há uma lei da Assembleia da República que, à margem da Constituição e dos estatutos, proíbe as regiões de aprovarem áreas marinhas protegidas. Esta lei é inconstitucional ou ilegal ou não. E tenho a certeza que qualquer aluno do primeiro ano que já tenha feito Direito Constitucional consegue dizer que uma lei ordinária da Assembleia da República nem pode retirar competências às regiões autónomas à margem da Constituição, porque é a reserva da Constituição, nem pode violar o Estatuto Político-Administrativo. E por isso essa lei é inconstitucional e é ilegal por violar a Constituição e os Estatutos Político-Administrativos. Não é disso que estamos a falar. É de uma lei cujo principal foco, e acho extremamente estranho, é o retirar competência às regiões autónomas para a aprovação de áreas marinhas protegidas. E não deixa de ser curioso, e é muito estranho, não consigo explicar porquê. Mas a verdade é que a nossa lei do mar, que também a verdade seja dita, desde a sua versão original de 14 e 15, de lei de base e decreto-lei, sempre foram muito mais, do ponto de vista de redação jurídica, de português, de terminologia, de precisão conceptual, sempre foi uma lei que, de facto, devia ser revista desde logo para se aperfeiçoar. E desde o início que ela nunca percebeu o que é que era um plano de situação, um plano de afetação. Mas era clara em dizer, o artigo 38, número 4, talvez, do Decreto-Lei de Desenvolvimento,
que áreas marinhas protegidas estavam fora do seu âmbito, o que esvaziava em larga medida o sentido daquele diploma. E é verdade que esvaziava, mas intencionalmente isto foi escrito, foi incluído no texto final do Decreto-Lei de Desenvolvimento, e nunca ninguém se preocupou com o assunto, mesmo quando isto era chamado a atenção. Bastou que os Açores, que não há nenhuma ligação entre os factos, mas bastou que os Açores começassem a preparar um programa de criação de áreas marinhas protegidas para 30% do seu espaço marítimo, que de repente aparece uma proposta de lei cujo principal objeto é precisamente retirar das competências regionais a possibilidade de criação de áreas marinhas protegidas. O que acho extremamente estranho, sobretudo quando olhamos para aquilo que é a prática do Estado português, do Governo da República e das regiões autónomas. A última área marinha protegida criada pelo Governo da República foi em 79, salvo erro. Os Açores e a Madeira, até julgo mais a Madeira do que os Açores, o que mais têm feito é criar áreas marinhas protegidas. E por isso não creio que esta, de repente, também súbita epifania do Governo da República de se lembrar que é importante criar áreas marinhas protegidas seja de facto um compromisso com a proteção do ambiente marinho. Acho que é exatamente o oposto. O que querem é, estou aqui a fazer, enfim, fazer juízo de valor sem saber do que falo, mas acho que a principal intenção, e vai ser a principal consequência prática, é tirar competência de proteção do ambiente marinho às regiões autónomas do Sul e da Madeira, sabendo-se que os únicos amigos que hoje em dia o ambiente marinho tem são precisamente as regiões autónomas do Sul e da Madeira. E há boas razões que explicam isso. E, portanto, esta expurgação de competência e a sua colocação agora no Governo da República é algo que me deixa especialmente preocupado. Enfim, veremos depois como é que vai ser aplicado, como é evidente, e preocupa-me sobretudo ver que é este quadro geral de retrocesso. Reparem como é que não há, até podemos passar em 2004, que é o ponto de referência para a última, 2004-2008, a última versão da Constituição, a revisão de 2005 era sobre outra questão, e do Estatuto dos Açores. A verdade é que desde então para cá, o mesmo texto constitucional e estatutário permitiu que as regiões criassem áreas marinhas protegidas, permitiu que as regiões tivessem uma atividade de licenciamento em geral sobre atividades económicas no mar, e agora há uma leitura que é feita pela Assembleia da República e validada pelo Tribunal Constitucional, retira poderes às mesmas regiões autónomas. É de facto o que temos é um retrocesso galopante em matéria de autonomia político-legislativa e que eu acho que é mesmo intencional, e explico porque não é específico da questão marinha, não é específico da questão ambiental ou da questão ambiental marinha, mas em vários domínios, pensem a questão do direito de audição das regiões autónomas na lei das drogas que se define este verão. Era dos melhores exemplos que nós podíamos dar aos alunos de uma situação em que claramente havia uma obrigação constitucional de audição das regiões autónomas. Quem lê hoje em dia o Acórdão Tribunal Constitucional fica com a sensação que não há, então, nenhum caso em que haja um direito à audição. Porventura haverá, se quiserem extinguir a Zona Franca da Madeira, qualquer coisa sobre a base das leis e pouco mais. Pensem também na lei sobre, que é executivo regional, sobre a regulação da atividade de Uber. Era sobretudo Uber, mas plataformas de partilha urbana, que salvo erro era específico da região autónoma dos Açores, e preocupantemente o Tribunal Constitucional teve uma leitura extrema e horrivelmente restritiva das competências regionais, e o dado mais, às vezes nas entrelinhas lê-se mais da intenção, e com isto termino que estou já em cima do meu tempo, lê-se mais nas entrelinhas sobre a intenção do que propriamente aquilo que é explícito. E houve um dado curioso que eu notei, que era o Tribunal Constitucional citava a sua própria jurisprudência anterior para justificar a sua posição. E ele conhece bem a sua jurisprudência. Mas quando nós íamos ler aqueles mesmos acórdãos que ele citava, dizia exatamente o oposto. E das duas, uma, o Tribunal Constitucional é ignorante, porque não conhece a sua própria jurisprudência, o que eu não acredito, ou então foi intencional, propositado e provavelmente maldoso. O que também não augura nada positivo do ponto de vista futuro de proteção das autonomias regionais. Portanto, espero que o núcleo de estudantes das regiões autónomas da Faculdade de Direito de Lisboa, tal como todos os demais estudantes das regiões autónomas, sejam ativistas e consigam, pacificamente ativistas,
e consigam de alguma forma reverter este quadro de processos ao nível da Assembleia da República e do Tribunal Constitucional em matéria de autonomias regionais. Certamente. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Secretário, última pergunta. Um aumento da plataforma continental está em discussão há alguns anos, arrecadando até janeiro de 2023 93 propostas de alteração de todo o mundo. Parece execuível e benéfico para o país esse aumento? Acredita que Portugal, e mais especificamente a região autónoma dos Açores, tem os recursos necessários não só para a exploração, como para a proteção em termos ambientais de uma ainda maior área de plataforma continental? Pronto, respondo afirmativamente. Sim, achamos que a extensão da plataforma continental será tem grande interesse para a região autónoma dos Açores e para Portugal, uma vez que aumentamos o espaço marítimo sensivelmente para o equivalente a 30 vezes o território nacional e que, portanto, ficamos com o 11º maior do mundo e o 3º maior espaço marítimo da Europa. E, portanto, entendemos que os Açores e a Madeira passam a ser responsáveis por 3/4 da área total. Esta circunstância devia, a nosso ver, constituir um fator também de legitimação das regiões autónomas, precisamente porque a crescer e devia, portanto, a crescer a capacidade de intervenção dos órgãos regionais destas duas regiões autónomas. E, portanto, Porque é o mar das regiões autónomas que confere, portanto, esta grande dimensão. Quanto, portanto, à capacidade aliás, isto não, há um acordo do Tribunal Constitucional 136 de 2016 que tem, portanto, em que há um voto vencido, precisamente que explana esta situação e faz uma apreciação sobre aquilo que é efetivamente a valoração do mar, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, nesta perspectiva de ampliação da plataforma, da extensão da plataforma continental. Portanto, relativamente à fiscalização, é evidente que nós sabemos que, neste momento, Portugal se debate com algumas dificuldades, mas o certo é que, como referi há pouco, nós temos, desde logo, temos uma possibilidade de, utilizando as novas tecnologias, portanto, temos também existido um grande investimento por parte da região autónoma dos Açores, referi há bocado, no âmbito do PRR, o navio de investigação, e depois tudo o Mapa Fundo, que será também dotado de um ROV com valor, será instalado um ROV com estudo do Mapa Fundo com valor aproximado de 5 milhões de euros dos equipamentos necessários a esse estudo, tendo em conta que, aqui concretamente na Horta, a Universidade dos Açores, através dos seus institutos, nomeadamente o IMAR e o Oceanos, tem desenvolvido desde há 3 décadas um trabalho conhecido internacionalmente de estudo do mar profundo e, portanto, além disso, temos também, e ainda recentemente foi a Direção Regional de Políticas Marítimas, contratualizou a aquisição de 2 drones de grande envergadura para ações de monitorização e em articulação com as entidades fiscalizadoras, nomeadamente com a Marinha, com quem temos protocolos para serem feitos voos a partir da ilha do Faial, até porque também está em construção uma pista para drones, aqui assim na ilha do Faial, com 350 metros, com possibilidade de chegar aos 450, em que temos empresas da Boa Vision, que é uma empresa, passa a publicidade, que está aqui assim na Escola do Mar dos Açores e, portanto, é que irá de alguma forma fornecer e também potenciar a utilização destes
destes equipamentos, sendo certo que também, e aí também deixamos notícia à fiscalização no referente à Lei 95, 2021, que é a utilização de imagens para efeitos de processo de contraordenação e ou processo crime. E, portanto, entendemos que a fiscalização de áreas desta dimensão e com desta natureza, portanto, tem de ser feitas pelas novas tecnologias, portanto, não podemos, e terá de haver uma concertação das entidades responsáveis, nomeadamente no caso da Marinha e aqui, assim, das atividades da Inspeção Regional das Pescas e dos Marinhos e da GNR, e em concertação, por exemplo, vamos ter ainda, agora recentemente também, para 29 do corrente, vamos ter também a deslocação do navio da EFCA e, portanto, a fiscalização que aqui é feita, terá de ser feita, terá de ser concertada, terá de atender e temos que, de alguma maneira, de potenciar mais e melhores recursos com as novas tecnologias para podermos controlar, digamos assim, toda esta área. É evidente que não temos navios suficientes para fazer aquilo que devia ser 3 bases de guerra nos Açores, temos presentemente apenas um. E, portanto, mas essa necessidade de fiscalização tem que ser suprimida por isso com outros meios. E sabemos que existem os drones, que existem os próprios, existem os equipamentos no espaço, portanto, com os equipamentos que nos permitem reportar imagens para a Terra, mas os satélites só podem, as imagens ser usadas se forem depois utilizadas para efeitos, nomeadamente de contraordenação e ou processo de crime. Portanto, é também uma proposta que foi aqui aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional para fazermos uso das imagens recolhidas por estes equipamentos para efeitos de instrução de processos administrativos e ou criminais. É claro que tudo isto é um processo que em crescendo e que, portanto, pela novidade dos assuntos, enfim, das matérias, é necessário termos isto em consideração, mas não podemos parar, não temos que ser sempre proativos e temos de tentar que nos seja alterada nos moldes em que foi proposto à Assembleia da República a inclusão da utilização das ditas imagens. Portanto, achamos que este entendimento de que a gestão partilhada e que este sentido, e esta intensidade e esta amplitude dos poderes de intervenção dos órgãos regionais em colaboração com todas as entidades, julgamos que conseguiremos ter, portanto, uma proteção efetiva, quer em termos ambientais, que é realmente uma grande preocupação e um grande desígnio desta região autónoma, quer em termos de acautelar, enfim, toda a necessária soberania sobre este espaço e que compete, obviamente, também aqui assim à República. Bem, muito obrigado. Chegamos então ao fim das perguntas. Quero agradecer a este grande painel pela conferência informativa que de certo foi. Quero agradecer a presença de todos os que tiraram um bocado do seu tempo para assistir a esta conferência, que penso que foi, como disse, informativa para todos. E passo a palavra agora para a Beatriz Abreu. Muito obrigado. Só vou terminar e fechar a conferência por reiterar o que foi dito pelo António, agradecer imenso. Este debate foi extremamente enriquecedor e acho que falo por todos quando digo que saio daqui muito mais culta e informada em relação a este assunto.
e com muito mais vontade de defender a autonomia regional que claramente está a ser posta em causa com estas leis. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado e boa noite a todos.